Bem-vindos, vamos atualizar nossa análise aí de Aeres, Aeres 3, vamos ver se vale a pena agora pensar numa recuperação pelo menos de curto prazo para ação, tá? Ou se realmente a gente não vai ter força para voltar para esse fundo perdido. Então pode ser que tenha grandes oportunidades aí na ação, pelo menos aí para o curto prazo. Beleza? Vamos primeiro olhar rapidinho aqui os fundamentos da empresa, tá? Valor atual 84 centavos. Valorização nos últimos 12 meses, menos 58,82, tá? Não paga dividendos. Tá aqui, preço sobre valor patrimonial, 0,76. Preço sobre o lucro, menos 6,04. Na parte aqui de lucro líquido, a gente vê que a gente teve praticamente estável durante 3 anos. Ano passado, um prejuízo e esse ano também, provavelmente, aí vai fechar com um prejuízo muito parecido. Na parte contábil, a gente destaca aí com certeza essa dívida líquida negativa, está muito elevada, principalmente porque está acima já do próprio patrimônio líquido da empresa. Então, com certeza é um ponto bem negativo que o mercado avalia, tá? Passando aqui por gráfico, então a gente consegue ver no semanal aqui essa LTB já desenhada, tá? A gente tem desenhado também esse retângulo vermelho que é justamente desta barra aqui, tá? Que tentou reverter a ação para alta, tá? A gente viu que ela fez um movimento de alta, tentou corrigir para testar justamente essa região para validar e subir e falhou aí miseravelmente em conseguir fazer esse movimento, tá? Então, a partir desse momento, a ação perdeu sua estrutura de alta, pelo menos aí para o longo prazo, mas aqui a gente pode ter um sinal, pelo menos, de recuperação da ação pro curto prazo, tá? O que a gente pode imaginar aqui, olhando primeiramente o gráfico semanal? A gente fechou uma semana abaixo desse suporte, depois a gente deixou um outro candle aqui com uma sombra bem grande, e agora, depois no diário vai ficar até mais claro, tá? E agora a gente está tentando engolfar esse candle aqui, com possibilidades até de romper essa LTB também. Então a gente tem que ficar bem atento que ela pode voltar a trabalhar acima dos 88 centavos, que seria esse fundo aqui, nos dando aí uma possível padrão de rejeição de alta, tá? Onde a gente teve um movimento de alta, devolveu rejeitando esse movimento, rompendo o fundo, e agora traria alguma espécie de movimento corretivo. Tá? Passando pro diário, a gente vê que temos alguns cenários aqui que a gente pode até imaginar alvos para ação. Aqui, vamos ajustar o gráfico aqui, tá? Lembrando que essa zona aqui é uma zona de muita resistência, onde a gente tem toda essa acumulação aqui, a gente tem essa acumulação aqui, a gente teve tentativas aí de travar a queda do mercado aqui, nessa região, tá? Então, com certeza, essa vai ser uma região muito forte de resistência caso o preço consiga chegar, né? Então, também a gente vai ter muita resistência acima caso o preço realmente tente fazer aí pelo menos uma reversão de curto prazo, tá? Aqui no diário a gente destaca, ó, esses dois dojis que ele deixou aqui, tá? Bastante sombra inferior, o que mostrou que a gente teve realmente bastante defesa nessa região e a gente rompeu justamente toda essa estrutura aqui pequena, tá? Então, a partir daqui, a gente pode imaginar uma possível reversão do mercado de curto prazo, caso a gente volte a trabalhar acima dos 88 centavos, que seria este fundo aqui. Beleza? Vamos então agora projetar alvos para caso a gente confirme essa leitura. Mas antes de tudo, já não esqueça, como sempre, já de se inscrever quem não é inscrito, dar aquele joia aí para fortalecer o canal. Vou deixar na descrição, como sempre, aí, um guia que eu construí mostrando todas essas técnicas que eu uso para operar por um preço baratinho e ganha acesso vitalício ao grupo no Telegram, tá? Pagamento único desse guia. Tem também agora a área membros. Clique aí, seja um membro do canal. A partir de R$ 20 vocês já podem ser membros do canal. Então vai ter bastante conteúdo exclusivo, conteúdo antecipado para dependendo do grau aí de membro, tá? Já tá entrando bastante conteúdo no canal. Durante a semana eu tô postando também bastante coisa
para os membros, beleza? Então clique aí embaixo em seja membro. Continuando aqui, então, a gente tem como alvos, caso a gente rompa essa estrutura mesmo, fazendo este fundo aqui uma armadilha, então a gente teria que romper esses 88, esperar um pullback para tentar pegar essa retomada aí. Para quem quer arriscar uma entrada e gosta da ação, para tentar uma reversão de longo prazo, embora eu acredite pela estrutura de baixa que a gente deixou, a gente deve estar a caminho aí apenas de um pullback, tá? Então, voltando para o semanal, que fica um pouquinho mais fácil da gente visualizar essa leitura, vamos ajustar aqui o nosso indicador para ficar mais claro os nossos alvos, tá? Então, aqui a gente consegue ver que a gente vai ter, caso a gente confirme essa estrutura aqui de voltar acima dos 88, a gente tem tudo aí para testar essa região aqui do R$1 até 1,5, tá? Isso aqui vai ser uma grande resistência e depois aqui a casa de 1,25. Então esses seriam os dois alvos, tá? Que dariam altas de 21 e 45%, tá? Não é nada mal, mas pensando numa alta consistente de longo prazo, por enquanto fica inviável, porque a gente pode estar só vendo um pullback depois desse movimento de rejeição de baixa para fazer esse movimento, tá? Então aqui já pode se tornar um possível ponto interessante de compra acima dos 88, mas sempre em mente que a gente pode ter grandes defesas nessa região, vai ser difícil de ultrapassar toda essa região aqui, que é uma enorme resistência, e o preço não poderia ter perdido, tá? Então, para pensar em reversão de longo prazo, a gente teria que construir uma nova estrutura de alta aqui, após voltar a trabalhar dentro dessa região, tá? Por enquanto, parece pouco viável essa construção, mas claro que a gente tem que ficar sempre atento aos sinais do mercado. Mas por enquanto, segue a leitura aí de apenas pullback para essas duas regiões, para depois seguir o rumo de tendência de baixa. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise então de Aeris. Como sempre, não esqueço de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação aí que vocês queiram que dê uma olhada, deixa nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal, beleza? E não esqueçam também do botão Seja Membro, clique aí e se junte ao canal. Beleza? Valeu!